Olá, eu sou o Maurício do Ticum Tarô e eu vim aqui hoje falar sobre como lidar, como aprender, como explorar o tarô. A maioria das pessoas, elas começam pelas suas partes, né? Começam a analisar cada carta, a decorar os seus conteúdos, a martelar conhecimentos. E isso é só uma parte tão pequena. Na minha proposição, é preciso aprender, é preciso lidar com o tarô por sua estrutura, por sua anatomia, né? Então, o tarô ele é formado por 78 partes, 78 cartas, 78 arcanos, ou 78 páginas desse livro, de páginas soltas, desse livro misterioso. Então, essas 78 cartas, elas estão divididas em dois grandes grupos. O primeiro grupo é de 56 cartas, que são os arcanos menores do tarô. E o segundo grupo, mais conhecido, né, que as pessoas se interessam mais, são os arcanos maiores do tarô, formado por 22 cartas. Mas os arcanos menores não significa que eles são menos importantes, não, ao contrário. Eles são bem importantes e na realidade, na minha visão, eles são os portais pelos quais você precisa ultrapassar, precisa passar, para que você finalmente chegue lá nos 22 arcanos maiores, né? Então, quando você pega um livro para ler, para explorar esse livro, você vai ler a capa, a contracapa, né? As orelhas dos livros, a introdução, né? O prefácio, os agradecimentos, né? As dedicatórias, você tenta pegar essas partes, o sumário ali, o índice, você tenta compreender o que o autor traz para esse livro antes de imediatamente abri-lo e sair lendo aquele livro. O tarô é a mesma coisa, nós precisamos explorar a estrutura desse livro, como se fosse o índice desses livros, né? Então, os arcanos maiores, as 56 cartas, elas são portais. O primeiro portal que você vai adentrar é o portal da intuição, que equivale ao naipe de paus, que equivale ao elemento fogo, à função psíquica da intuição. Sim, o tarô traz as 4 funções psíquicas dos seres humanos, né? O segundo portal é o portal da empatia, o naipe de copas, o elemento água, o portal psíquico do sentimento. O terceiro portal é o portal do conhecimento, né? O portal do naipe de espadas, do elemento ar, da função psíquica pensamento. E o último portal é o portal da manifestação, do elemento terra, da manifestação e da prática propriamente dita do tarô. Quando você lida com todos esses portais, né, com esses 4 portais, você lida também com as suas funções psíquicas que foram propostas por Carl Gustav Jung por meio da psicologia analítica, né? A função intuição, que é o próprio portal da intuição, do naipe de paus, a função sensação, que são os 5 sentidos, que equivale aí ao portal da manifestação da prática, a função pensamento, do elemento ar, do naipe de espadas, e a função sentimento, do naipe de copas, né? Do naipe do portal da empatia. Então, quando a gente lida com isso, quando a gente compreende essa estrutura, fica mais fácil olhar para essas cartas e compreender os seus reais significados, né? Cada portal desse estão divididos também em 2 grupos de cartas, né? Um grupo de cartas numeradas e figuras da corte, que nós chamamos, né, no tarô, que equivale ao pajem, cavaleiro, rainha e rei. Essas figuras da corte equivalem aos tipos psicológicos da humanidade, e as cartas numeradas, aquilo que está à nossa disposição, aquilo que nós conseguimos desenvolver da nossa função psíquica, pensamento, sentimento, intuição e sensação, e que nós podemos lidar
com a vida. Por isso que uma pessoa, por exemplo, que desenvolveu muito a sua questão mental, com uma formação muito complexa, né, ela vai ter muitos elementos para lidar com o tarô. Uma pessoa que não desenvolveu muito isso, ela vai ter menos elementos. Mas uma pessoa que desenvolveu muito a intuição, terão também elementos. Por isso o tarô ele é individual, né? E, finalmente, depois que nós passamos por esses portais, nós encontramos, então, a câmara secreta do tarô, onde tem os 22 principais arquétipos da humanidade. O primeiro arquétipo, que são arquétipos, né? Arcaico, tipos, moldes arcaicos sobre os quais nós construímos os nossos significados, né? Uma mãe, nós já sabendo o que é uma mãe, mas em cada cultura, em cada família, ela tem características diferenciadas. Ela se expande, esse conceito se expande de outras formas, né? Então, esses arquétipos, o principal dele é o arquétipo do louco, do ser humano livre, o arquétipo da liberdade, da inocência, do ser humano puro, né? Aquela tábula rasa que chega para aprender quando ele visita os outros 21 arquétipos que estão divididos em 3 planos. O plano do arquétipo fundamental, são os principais arquétipos, o plano da humanidade e o plano da natureza, né? Então, do mago, do arcano 1 ao 7, do mago ao herói, ao carro, são o plano dos arquétipos. Da justiça até a temperança, o plano da humanidade, quando ele encontra toda a humanidade, né? Quando ele lida com o outro, né? E, finalmente, o plano da natureza, do diabo ao mundo, onde ele aprende a sobreviver, a viver nessa complexidade. Então, quando nós compreendemos isso, quando nós olhamos para essa estrutura, para essa anatomia, nós vamos ficar vai ser mais fácil aprender o tarô, né? E o tarô tem umas curiosidades importantes, né? O nosso corpo ele tem aproximadamente 78 órgãos e 11 sistemas. O tarô também tem 78 cartas e 11 sistemas, né? São 4 sistemas de cartas numeradas, 4 sistemas de personalidades da humanidade, dos figuras da corte, né? E 3 sistemas dos arcanos maiores do tarô, 3 subdivisões. Então, e outra coisa, Mendeleev, quando organizou os elementos da natureza lá, na tabela periódica, ele levou em consideração o peso nuclear de cada elemento desse. O ouro foi para a 79ª posição, a posição de número 79. Então isso simbolicamente significa que se a gente realmente lidar com os 78 arcanos do tarô, nós vamos encontrar o ouro filosofal, né? Algo mais limpo, algo mais precioso que nós podemos encontrar pela vida fora. Então, o tarô tem essa característica, lidar com cada carta sem compreender profundamente essa estrutura, essa anatomia, né, que é perfeita. Não sabemos quem que elaborou isso, mas é uma anatomia perfeita, né? A história, a jornada do louco, que é a mesma jornada do herói, da filosofia, da mitologia, né? As posições de cada carta, de cada uma dessas cartas são perfeitas. Então, a minha sugestão é começar a aprender o tarô por meio da sua estrutura. A minha formação de tarô leva isso em consideração. Eu espero que eu tenha contribuído aí para você que tem a curiosidade de aprender o tarô, e estou às ordens no @TicumTarô, TIKUN, no Instagram. Um grande abraço.